Bom dia, bom dia, bom dia. Estou eu aqui nessa quinta-feira abençoada por Deus, onde é motivo de alegria para todos nós, por o amanhã, né, que só a Deus pertence. E quero agradecer primeiramente a Deus e aos meus que estão aí inscritos aí no meu canal. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós e sabemos que nós dependemos um dos outros, que não tem ninguém melhor do que ninguém. Jesus, ele não faz exceção de pessoa, para ele não tem diferença o rico, o pobre, todos são igual. Porque todos têm uma alma e todos precisam de quem? De Cristo Jesus. O Senhor Jesus, ele nos adverte, ele nos ensina que nós somos dependentes dele e que o propósito é salvação e que a porta da graça está aberta e que você tem a oportunidade e não é na força nem na marra. Jesus deixou o livre-arbítrio, o direito de escolha, aonde você quer passar a sua eternidade. O que você tem feito da sua vida? A Bíblia fala que a fé ela vem por ouvir. O que você tem ouvido? Será que você tem dado ouvido à voz de Deus? Ou à voz da mídia, à voz do mundo, à voz do povo? Porque se você der ouvido à voz de Deus, as coisas mudam, meu irmão. Tudo muda mesmo quando nós damos ouvido à voz de Deus, comecemos a acreditar, confiar, crer. Por mais difícil que seja a luta, a dificuldade, nós não se desesperamos, confiamos em Deus, continuar acreditando e confiando no Senhor. O Senhor diz: quem anda com Ele não andará em treva, porque Ele é a luz do mundo. E aquele que está nele tem a luz, que é Jesus, a luz do mundo. Então, quando você não tem Cristo, meu irmão, você está sozinho nas trevas. Porque se Jesus é a luz do mundo, e quem anda com ele não anda em treva, como ele mesmo diz, então se você está sem Cristo, você está nas trevas. Porque a Bíblia diz que Deus veio, nos resgatou, nos tirou das trevas. Ele é luz na nossa vida. Quando nós conhecemos a Cristo, se entregamos a Cristo, Cristo passa a ser luz na nossa vida e nós não vivemos mais nas trevas, e sim na luz que é o Senhor Jesus. A Bíblia está aí para todos ler. É o manual de instrução daquilo que Deus quer para cada um de nós. Se você não lê a Bíblia e se você não tem ouvido a voz de Deus, como a Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir, e muitas vezes você ouve a mídia, você ouve os acontecimentos, mas você não dá ouvido à voz de Deus. Quem é de Deus, ouça a voz de Deus. Não é a voz do mundo, a voz do povo. Nós não temos que ficar preocupados com o governo, com os acontecimentos, porque nós temos um Deus que é fiel e justo e que guarda o seu. Então a nossa fé ela está baseada em Cristo Jesus. Baseada no Senhor, esperar e confiar no Senhor a todo tempo. Um forte abraço para cada um de vocês e que vocês permaneçam firmes. Mas eu digo, leia a Bíblia. Quer saber, quer se aproximar de Deus? Estude a Bíblia, a palavra de Deus, o manual de instrução da vida do ser humano. A palavra de Deus ela é uma palavra pura, eficácia, uma palavra que cura, que liberta. Não se trata da palavra do homem. Muitas pessoas acusam as pessoas que são crentes, porque no meio de nós sempre vai ter, não tem, ninguém é perfeito, só Jesus é perfeito, justo e não tem pecado nenhum. Nós todos somos falhos, pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus. Mas quando uma pessoa crente, um pastor, alguém erra, as pessoas já institulam querendo julgar a todo. E não é todo mundo que são igual. Você tem que saber distinguir. Tem pessoas que fazem o bem. Tem pessoas que pregam a palavra certa, não distorce,
não vive aí dando golpe, mas tem pessoas que usam a palavra de Deus para obter lucro. Usa a palavra de Deus para enganar os outros. A palavra de Deus ela é verdadeira. Jesus veio para salvar. Jesus não prometeu riqueza para ninguém aqui nessa terra. Saiba disso, Jesus não prometeu. Você não vai achar na Bíblia. Quando se fala de prosperidade, aí eles falam, mas o Salomão era rico, e era rico. Mas o coração de Salomão não estava nos bens que ele tinha, estava em Cristo. Porque ele sabia que tudo que ele tinha foi dado por Deus. Mas as pessoas, quando elas enricam, elas pegam um porte, elas esquecem de Deus, fica arrogante e acha que aquilo lá ela conseguiu com a força dos braços dela, porque ela trabalhou. Vem o orgulho, vem a soberba e se perde e esquece Cristo Jesus. Sim ou não? Nem todos também, mas muitos faz isso. Então, você ser rico não é problema. O problema é quando você coloca seu coração naquilo que você tem, nos seus bens materiais, na sua riqueza, e esquece do maior tesouro que é Jesus Cristo, que sem ele não somos nada. A Bíblia diz que você pode ser podre de rico, bilionário. Se você não tiver Cristo, a Bíblia diz que você é um pobre, miserável e nu. Sem Cristo nada somos. Todo mundo pode ter dinheiro. Salomão era rico. Pense num homem rico, mas ele era um homem de Deus, obediente, não fazia, não dava golpe, e o coração dele estava em Cristo, não estava no dinheiro. Então veja bem que não é errado ter o dinheiro, não é pecado ser rico. Hoje em dia as pessoas, muitos pregam a palavra dando golpe, querendo enricar, não fala sobre salvação, não fala sobre se converter. Jesus veio, quer que o homem se arrependa dos seus pecados e se converta a Cristo Jesus para que tenha o que? Salvação, porque só Ele salva. Esta é a palavra dessa manhã. Devemos refletir na palavra e saber que Deus criou o homem, imagem e semelhança dele. Ele criou o homem não para o homem se perder, mas para o homem ser salvo. Só que o homem não quer renunciar. Para se converter e aceitar Jesus, meu irmão, tem que ter renúncia. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Pois é, meu irmão, renunciar o erro, renunciar o pecado, a mentira, a prostituição, a bebidice, tudo isso temos que renunciar para que podemos entrar no reino de Deus. No reino de Deus não entra qualquer um, não. No céu não entra pecado. As pessoas estão aí, todo mundo que morre, foi para o céu. Olha na Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia diz que os salvos é os que morrem em Cristo Jesus. Se você morrer sem se converter a Cristo, sem reconhecer a Cristo, meu irmão, a Bíblia não mente. Deus não ia dar o filho dele para morrer na cruz, para você ser salvo sem precisar do sangue de Jesus. Jesus, ele morreu, foi crucificado por o meu pecado e por o seu. Mas para quê? Para que você se arrependa, que conheça Cristo e através de Cristo, permanecendo com ele até o fim, tenha salvação. Sem isso, você não entra, meu irmão, no céu, sem conhecer a Cristo. Você veja bem que tinha 2 homens sendo crucificados ao lado de Jesus, um à esquerda e o outro à direita. E um murmurava, dizendo, se és o Filho de Deus, desce daí e salva-te e a nós. O outro falava o quê? Tu não tens compaixão, nem misericórdia, nem na hora da morte. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aí nada fez. E falou para Jesus. Veja que ele reconheceu. Um murmurava e o outro fez o quê? Quando ele falou isso, ele reconheceu que Jesus era o quê? Rei. Ele não se batizou, porque ele reconheceu Jesus ali naquela hora, na cruz. Mas tem que ter o reconhecimento, tem que ter o batismo. Ele falou, lembra-se de mim quando estiver no teu reino. Jesus olhou para ele e falou, ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não falou amanhã nem depois, ele falou ainda hoje mesmo.
Porque aquele ladrão, apesar de ele estar ali sendo crucificado junto com Cristo, ele viu que Jesus era rei e que Jesus estava sendo crucificado ali, ele não tinha pecado nenhum nem erro. Ele estava sendo crucificado na cruz porque roubava, matava, mas Jesus não. Ele nada fez. Veja bem, meus irmãos. Então tudo vem através do reconhecimento. Para que entre no céu, você primeiramente tem que se converter a Cristo Jesus. Todo mundo que morre, oh, fulano foi para o céu. Morre, pode ser o maior, olha, o maior pecador do mundo que vive aí brigando, matando, roubando, cantor, fulano de tal, cantor famoso, cantou isso, cantou aquilo. Ah, morreu, foi para o céu. E não é bem assim, não. Não é todo mundo que morre. Se você ler a Bíblia, você vai entender. O problema é que vocês não lê Bíblia. Vocês abrem a boca e falam aquilo que vem, mas leia a Bíblia. Olha na Bíblia. A Bíblia diz que os salvos é aqueles que morrem em Cristo Jesus. Quando você se converte, nenhuma condenação há contra ti, porque você reconheceu a Cristo. Mas sem reconhecer a Cristo, não tem, meu irmão, como entrar no céu e ser salvo. Quantos não morreram sem conhecer a Cristo? Aí veio até tiveram a oportunidade, mas não quiseram, não aceitaram. E a Bíblia diz o quê? Jesus diz aquele que crê em mim e se batizar será o quê? Salvo. Não é o batismo que salva, mas o batismo é um símbolo, porque Jesus também se batizou. João Batista batizou Jesus. Sabia disso? Nas águas. Então, quando ele fala isso, ele fala aquele que crê em mim e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado, não é Cristo que condena. As pessoas ficam aí, um Deus que condena, um Deus não. Não é Deus que condena. É a pessoa mesmo que se condena quando rejeita Cristo, quando rejeita a palavra de Deus. Deus não faz exceção de ninguém. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem, todos, ele não faz exceção não. Todo homem seja salvo. Mas para eu ser salvo, eu primeiro tenho que renunciar ao quê? Os meus pecados, eu tenho que renunciar a mim mesmo. Pegar minha cruz, seguir Jesus, aceitar Jesus e sempre renunciando o pecado, o erro, aquilo que do mundo, aquilo que o mundo te oferece, você tem que renunciar tudo para ser nova criatura em Cristo. Essa é a palavra de Deus, não é difícil, meu irmão. Difícil é servir ao mundo. Fácil é servir ao mundo. Deus, Ele quer que você sirva a Ele, permaneça até o fim, que terás coroa e serás salvo. Mas as pessoas estão achando que é fácil, aí vê que quer servir a Deus, mas da maneira delas. Quer servir a Deus e servir o mundo. Elas estão na igreja, mas o coração está no mundo. Elas estão dentro da igreja e nos cultos, mas o coração está no mundo, ouvindo música do mundo, ouvindo coisas que o mundo oferece. Precisa ser o que liberto. Porque quem se converte a Cristo, que passa por Cristo, será renovado. Você não será a mesma pessoa. Quando você aceita Cristo, que se converte, nova criatura é, isso é bíblico, e eu acredito nisso. Nova criatura é. Você não tem mais que amar as coisas do mundo, se apegar àquilo que o mundo te oferece, mas sim o reino de Deus, as coisas eternas, vida eterna, que é Deus quem dá. Você veja que ele diz, aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Mesmo você morrendo em Cristo, veja bem, ó, essa palavra aí, ó. Quando ele diz aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá, porque depois, quando você morrer em Cristo Jesus convertido, terá uma nova vida. Seu corpo será transformado num corpo de glória. E você será renovado e será vivo de novo. Você vai reviver, vai ressuscitar. Por isso que ele diz vida eterna. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, viverá. Porque se você morreu em Cristo, crendo em Cristo, você não morreu. Você mudou de lugar. A sua carne ficou na terra, mas sua alma está viva. E um dia todos vão estar diante de Deus. E a Bíblia fala mais que uns vão ser ressuscitados para a vida eterna
e outros para o fogo eterno. Isso é bíblico, meus irmãos. Veja bem, para o fogo eterno quem não morre em Cristo. Quem morre em Cristo vai levantar e ressuscitar para a vida eterna. É fácil você entender, leia a Bíblia, meu irmão, leia a Bíblia. Não julgue, não condene, porque isso não é condenação. As pessoas têm uma mania de julgar os outros, condenar os outros. Deus, ele só quer o melhor. Deus, ele não quer nada de ruim para mim nem para você. É nós que escolhemos. Ele deixou o que? Livre-arbítrio, direito de escolha. Você é quem escolhe o que você quer fazer da sua vida. Você é quem escolhe se você quer aceitar Jesus, se converter e ter a vida eterna, ou se você quer passar a vida eterna no fogo eterno, meu irmão. Ele não pode fazer nada. Ele só pode, ele não vai se agradar. Deus não se agrada com o sofrimento de ninguém. Ele espera que o homem se arrependa e que o homem reconheça ele, que ele é o suficiente salvador da sua alma. Porque nós temos uma alma. E só Jesus pode salvar. E só Jesus dá a vida eterna. Que Deus abençoe e que você medite na palavra para esse vídeo não ficar muito longo. Que Deus abençoe mesmo, tá? Mas só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele não há salvação. Ele diz, fora de mim não há salvação, sem mim nada poderíamos fazer, e é verdade. Creia nisso. Creia e tome posse e leia a Bíblia, que você vai entender. Em nome de Jesus, um abraço para todos, fiquem todos com Deus.